seja bem-vindo a mais um Roda de Conversa. Hoje a gente está com uma convidada super especial que eu amo muito, a Natália. Nath, seja bem-vinda, sinta-se à vontade aqui com a gente. A lição dessa semana tem como título Dualidade Conjugal. E essa lição vai falar um pouco sobre, como todas têm falado, né? Vai falar um pouco sobre Deus, vai envolver sexualidade, claro. Vai falar um pouco sobre a Trindade, né? Deus dividido em três pessoas, ele sendo triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo ele sendo um só. Então a lição dessa semana ela vai falar um pouco sobre essa pluralidade aí, mas no contexto do casamento, da sexualidade, como a gente está vendo. Onde duas pessoas distintas elas se unem no casamento para formar essa unidade conjugal. Bom, e para a gente começar, eu queria saber de vocês o que a união entre um homem e uma mulher, duas pessoas que se tornam uma carne no casamento, nos ensina sobre a Trindade. Então, Vicky, eu achei interessante que, assim, a gente vê que nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus. E não podia ser diferente, né? Assim como existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que eles são Deus, assim existe a consagração do matrimônio. Então, assim como Deus, né, é Pai, Filho e Espírito Santo, também o casamento é homem e mulher, uma só carne. Exatamente. Deus nos criou com a intenção de ter uma semelhança com Ele. E assim como a Trindade é formada por três seres que possuem suas características próprias, mas que representam um só Deus poderoso, o casamento junta duas pessoas ali com histórias de vida diferentes, habilidades diversas, gostos e hábitos variados, para formarem uma unidade. Então, isso ensina que a Trindade é um trabalho em grupo em que todas as partes têm a sua importância. Uhum. Eu gosto muito dessas palavras destacadas na lição essa semana, que fala pluralidade, singularidade, dualidade, porque são palavras no mesmo contexto que representam coisas diferentes, né, para explicar tudo isso que a gente está vendo. Que o casamento, ele não dá para se formar numa singularidade, né, numa pessoa só. Eu não consigo casar comigo, né, apesar de muitas pessoas quererem ou afirmarem que querem casar com elas, porque é um ideal próprio, assim, não tem como você casar com você ou uma outra pessoa casar com ela, essa singularidade no casamento não existe. Então precisa da dualidade. E a dualidade quer dizer dois indivíduos, né? Então são dois indivíduos diferentes, distintos. E quando a gente vai explicar a Trindade para alguém que não está habituado com esse assunto ou que não conhece, a gente pode usar o casamento como exemplo, porque a Trindade é constituída por três indivíduos distintos que formam um só. E o casamento a gente vai usar dois indivíduos distintos para formar um só, com o mesmo objetivo. Exatamente. E eu acho maravilhoso como Deus, ele é um Deus que eu diria que acima de tudo ele é um professor, né? Ele nos criou, ele nos disse o caminho, mas ele também nos dá o exemplo, né? Então, o relacionamento que a gente encontra na Trindade, que é um Deus, mas que se relaciona como três, né? Como três pessoas distintas, é uma maneira de Deus mostrar que, assim, ele é um Deus de relacionamentos, ele é um Deus que sabe se relacionar, entende? Que sabe interagir. Da mesma maneira que Jesus, quando veio na Terra, ele não veio só aqui, não como se fosse pouca coisa, né? Mas ele veio, ele morreu por nós, mas ele ainda falou, me siga, porque assim, ele deu o exemplo do que nós devíamos fazer. Eu acredito que na comparação do casamento com a Trindade, né, é exatamente a mesma coisa. Assim, não tão exatamente, né? Tirando o fato de que é Deus. Mas é o exemplo de Deus sobre relacionamento. O exemplo de Deus de que essas duas pessoas, quando na Bíblia fala, né, que se tornarão como uma, é essa a ideia que Deus quer trazer. É essa a ideia que Deus quer passar. Eu acho legal que quando eu aprendi sobre Trindade, que eu não sabia nada, uma pessoa me ensinou de um jeito que, por exemplo, é bem isso do contexto do casamento, né? Na minha casa, tem meu pai, minha mãe e eu. Cada um tem a sua função. Um lava a louça, um arruma a casa, cada um tem sua função. E é a mesma coisa, acho que na Trindade, né? Cada um tem uma função. Deus Pai tem uma, Espírito Santo tem outra, Filho tem outra. Então, é exatamente o contexto do casamento. Se tivesse um só, não seria casamento. Precisa dos dois ali, cada um com a sua função. E é exatamente isso. E seguindo aqui, antes do pecado entrar no mundo, Adão e Eva eles desfrutavam de uma perfeita unidade. Eu queria saber de vocês o que esse afastamento de Deus causa nos relacionamentos.
Olha, Vicky, levando ao pé da letra, assim, como vamos partir do princípio, né? Quando Adão e Eva estavam no céu, eles eram muito próximos com Deus e muito próximos entre eles, por quê? Porque o amor de Deus era passado entre eles, então existe uma atração do casal um com o outro. E o contrário também é verdadeiro. Então, levando ao pé da letra, no mundo de pecado, quando existe o afastamento total de Deus, total, peguei muito pesado, tá? Mas um pouquinho que exista, né? Vamos pegar mais ou menos assim. Já acontece uma separação no casal, porque o que une é o amor de Deus, que não é um amor egoísta, não é um amor orgulhoso, preconceituoso. O que é o amor de Deus é totalmente o contrário disso. Então, alguma discussão que pode ter num relacionamento, discussão saudável, né, de preferência, vai acontecer o quê? Vai ter o perdão, e o perdão só vem de Deus. Então, se isso acontece, desse afastamento, não tem como voltar e ter um relacionamento saudável, porque o saudável provém de Deus, que é o amor. Exatamente. Eu acredito que pode acontecer ali uma perda de propósito, talvez até uma diminuição de sensibilidade com as necessidades do outro. E também as prioridades acabam mudando, porque Deus não está mais em primeiro lugar. E, enfim, o ser humano é bem complexo, mas o que não dá para ignorar é a necessidade que a gente tem de um Deus. E é como o peixe que precisa da água para sobreviver. E isso é válido também para os relacionamentos, a importância da presença de Deus. É isso mesmo. Eu acredito que todo relacionamento, né? Mas aqui, principalmente falando um relacionamento afetivo que leva ao casamento, precisa ter um vínculo, né? Foi a palavra que eles usou, eu gostei muito, que algo que une o casal, coisas em comum, né? A gente dá certo com quem tem coisas em comum, coisas para falar, coisas a pensar, um lugar para chegar, né? O mesmo objetivo. E quando Deus é essa união, é esse vínculo, é esse propósito, é muito bom, é muito positivo, porque foi ele que criou o relacionamento, foi ele que criou o casamento. E quando a gente tem alguém que pensa da mesma forma, vai para frente, né? E é muito louco a gente pensar e é muito importante a gente lembrar que somos duas pessoas, então a gente precisa ter esse relacionamento com Deus, né? Então, eu me relaciono com Deus, meu parceiro se relaciona com Deus, e nós dois nos relacionamos com Deus. Então, Deus é esse comum, é assim, o recheio da bolacha, assim, sabe? Para dar o encaixe. Então, é muito importante a gente lembrar que se tem um afastamento de Deus, automaticamente a gente acaba se afastando de verdade. Quando eu falo disso, eu sempre penso numa analogia que já fizeram e que eu acho, nossa, é maravilhosa, porque é simples, mas faz todo sentido. É aquela ideia do triângulo. Você tem um triângulo. Em cada ponta, nas duas pontas de baixo, tem você e a outra pessoa. E na ponta de cima tem Deus. E aí, conforme você se aproxima de Deus, você se aproxima do outro. Conforme você se afasta de Deus, você se afasta do outro. Então, eu acho que é basicamente isso. Adorei como a Natália falou da recheio da bolacha, né? É exatamente isso. O que liga as duas pessoas, o relacionamento entre as pessoas é Deus, né? Então, se você tira aquilo, fica meio solto, fica um batendo no outro, se desentende, tem desentendimento. Então, acho que seria mais ou menos essa a ideia. Muito bom. Amei a analogia de vocês, tanto da bolacha quanto a do triângulo. Bom, agora a gente vai para o momento do Fala Aí. Então, Léo, pode rodar a vinheta. Momento Fala Aí! Bom, como eu disse, agora é o momento do Fala Aí, onde a gente vai resumir a lição dessa semana em uma palavra. Então, você que está aí em casa, já pensa na sua palavra, coloca aqui embaixo, que a gente sempre gosta de ver. E, bom, a minha palavra dessa semana é unidade. A minha união. A minha é relacionamento. A minha é propósito. E a minha palavra é conexão. Muito bom. E para a gente finalizar aqui, eu queria ler um texto de Ellen White, que ela deixou lá no livro Testemunhos para a Igreja, que diz assim: a abundante iniquidade não se limita apenas aos incrédulos e zombadores. Quem dera que assim fosse, mas não é. Muitos homens e mulheres que professam a religião de Cristo são culpados. E, bom, eu espero que você tenha entendido que quanto mais a gente se aproxima de Cristo, mais perto a gente se torna uns dos outros, né? E isso se encaixa muito bem nessa questão matrimonial aí do casamento.
E assim a gente aumenta a nossa unidade, né? Quanto mais perto de Cristo, assim como o Mate falou do triângulo, quanto mais perto de Cristo, mais perto a gente tá um do outro e isso se forma uma unidade. Mas mesmo que você tenha falhado antes na sua vida sexual, na sua vida conjugal, né? Lembre-se que só é preciso você se arrepender e deixar que Cristo faça parte da sua vida, do seu relacionamento. E ele vai ajudar que você tenha uma vida sexual plena no futuro e seu casamento seja restabelecido. Bom, espero que você tenha gostado da lição dessa semana, do nosso vídeo aqui. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e compartilha com seus amigos. Espero na semana que vem. Até lá! O que é a união entre homem e uma mulher, ela é de duas pessoas, né? Nossa, eu errei tudo. A própria Trindade é um exemplo, né? Falaram não, né, gente? Tá na Bíblia. Falaram lá. Aí no final a gente fala assim, e pra você, é bolacha ou biscoito? Aí já levanta a polêmica no vídeo. Vídeo mais polêmico do ano. Ok, tá, continue. Que foi, querida? Eu mudei a palavra.